Bom dia, Ari. Você está compartilhando a tela? Vou compartilhar. Ok. Bom dia, pessoal. Eu já coloquei para gravar nesse momento. Espero que vocês tenham tido um bom feriado e tenham descansado bastante, porque eu sei que a carga horária de vocês, agora com esse ensino remoto, está muito apertada, né? Mas nós vamos chegar lá, tudo bem? Chico, você fica olhando o chat para mim, por favor? Está ouvindo, Chico? Sim, estou. Você olha o chat. Pode ficar tranquilo. Tá, vai ficando atento aí, porque você me conhece, né? Bem, Beleza. gente, então vamos dar continuidade àquele assunto que a gente iniciou na aula passada, que é a utilização do multímetro para medir tensão contínua. A gente encerra esse assunto hoje. Como o tempo que a gente tem é um pouco assim, digamos, um tempo bom, né? Não digo que esteja sobrando tempo, mas é um tempo bom. Eu vou acrescentar mais algumas coisinhas a título assim, de ilustração e de enriquecimento do assunto. De qualquer forma, é bom a gente fazer uma pequena revisão antes, para vocês lembrarem o que a gente colocou na semana passada. Por exemplo, vocês estão vendo aí que nós estamos medindo uma tensão de uma pilha do tipo AA. É uma pilha pequena, de 1,5 volt, né, que a gente pode observar escrito nela. E na semana passada, o que a gente fez? A gente mediu o valor da tensão dela, isto é, o valor de tensão que ela produz, em várias escalas. Ó. Vocês viram que tem escalas que a medida fica bastante imprecisa, porque uma pilha de 1 volt numa escala de 600, né, não tem nem muito cabimento. A escala do instrumento aqui tem 3 dígitos, né, marcou só um, não tem nada em termos de casa decimal. Já na escala de 200, ele apresentou 1,5 volt em 3 dígitos, sobrou um dígito aqui à esquerda. A de 20 fica mais adequada lá, fica uma medida ótima, quer dizer, muito boa. E na de 2, melhor ainda, né? Só que esse 2 aqui, 2 volts, também pode ser entendido como se fosse 2 mil milivolts, que no fundo é a mesma coisa. Com isso eu tenho condições de apresentar uma medida com mais precisão, com mais detalhes, né? E na escala de 200 milivolts sobrecarregou e apareceu aqui o 1, né? O 1 aqui, você entenda que isso aí é um tracinho indicando que houve uma sobrecarga. Aí eu pergunto o seguinte, imagina que eu estou com essa situação aqui, ó. Você não sabe o que está por trás dessa caixa preta aí. E seu instrumento está aqui, ó. Conclusivamente, você pode dizer que ele está ligado nos terminais de quê? De uma pilha, não é isso? Por quê? Porque em todas as escalas que eu colocar, cara, ele vai indicar aquele valor que está lá em cima. Então, eu tirando aqui a caixa preta, eu vou ver que tem uma pilha, né? E o detalhe que você pode concluir aqui é que, além de ser uma pilha, está ligado da forma correta, isto é, o vermelho ligado no polo positivo e o preto ligado no polo negativo. Não é isso? E aqui? Aí eu te faço a pergunta, tenho a mesma caixa preta, o mesmo multímetro, e vou colocar aqui, ó, na escala de 20 milivolts. Que conclusão que você tira com essa figura que vocês estão vendo aí? Ó? Eu liguei um medidor lá dentro da caixa preta, lá atrás dela, está escondido, tem alguma coisa lá. E o valor medido é 1,46. Escala de voltímetro tem 1,46 volts. Qual que é a conclusão que vocês podem tirar? Alguém me diria aí? Pode sacar à vontade. Moçada, pode abrir o microfone e falar. Fica à vontade, gente. Quem quiser falar, olha aqui, tem uma teoria que eu uso sempre, é o seguinte, quem não pode falar bobagem é o professor. Quem preferivelmente não deve errar
É o professor, mas o professor erra. Imagina você que está aí aprendendo. Então, você pode falar o que quiser, que para nós está certo. Ô, Caio, pode falar, Caio. Não tenha medo. Seria, Fala, Leandro. seria então uma pilha de 1,5 volt, porque o multímetro está muito próximo desse valor e Então, é o que mais se parece. então, olha aqui, ó. E se eu passar para essa posição aqui? Quem tá, Caio, Alexandre, vai lá, Alexandre. É Alexandre que falou aí? Também. Não, o Caio falou, agora o Alexandre também está sugerindo aqui, ó. Fala, Alexandre. Para nós é importante a gente saber o que está na cabeça de vocês, porque é uma realimentação da aprendizagem. Pode falar, Alexandre. Uma pilha um pouquinho gasta? Oi? Uma pilha já gasta? Uma pilha já gasta. E o anterior, o Caio. O Alves, e aí, Alves? O que é, Alves? O Alves está falando que é uma pilha também, mas e aí? Ele imagina que é uma pilha, né? E só isso, é uma pilha. Já acho que o Alexandre falou que é uma pilha ligeiramente gasta, né? É isso? E o Leandro? O Leandro falou que é gasta, uma pilha é gasta. Uma menina aí, gente, vocês meninas aí estão ganhando em tudo, né? O que vocês têm a dizer para a gente aí? Nada? Tá tímida? Vamos dizer alguma coisa aí, é o que eu falei. Né? Errar não tem problema, não. Não é vergonha errar, não. Nenhuma. É ruim é quando não fala nada. Então, eu vou tirar a caixa preta aqui, ó. Tem que parar. Tira ela aí, esconde ela aí. Olha aí. O que vocês estão vendo aí? Alexandre, o que é isso aí? Uma pilha ligada em paralelo com... Um resistor. Alexandre, é por isso que está dando menor. Meu Oi? Deus. Então é por isso que estava diminuindo. É por isso. Mas por que um resistor ligado dessa forma diminui a tensão da bateria? Divisor de corrente. Divisor de corrente. O Caio aí. Quem falou foi o Alexandre, né? Que eu não estou com... Professor, Oi. mas numa situação como essa, daria uma situação que não esquentaria muito o resistor, porque resistência, né? Isso aí, tá certo. Gostei da sua pergunta, porque vai me dar chance de falar mais uma coisa aqui. É o seguinte, Alexandre. Alexandre, né? Não, esse é o Caio, professor, O Caio. que está falando. Tá, beleza, é porque eu não estou com o chat ligado, eu queria ficar com a tela ampla aqui. Olha aqui, o resistor só vai aquecer, qualquer resistor só iria aquecer se ultrapassasse a potência dele, a potência de dissipação dele. Então, para você saber isso, você teria que calcular essa potência. Você teria que ter uma noção e relacionar com a dimensão dele. Quer dizer, vai circular uma corrente aqui, você está vendo a setinha? Né? Essa corrente vai produzir calor, vai transformar energia elétrica em energia térmica. Ele certamente vai aquecer, né? Só que pode aquecer tão pouco que você não percebe, ou aquecer muito e queimar. Tá certo? Aí você teria que saber qual que é a potência dele. Esse aqui, se for resistor, por exemplo, de 1 watt, que é uma unidade que me indica a potência dele, e você estiver aplicando mais do que isso, ele vai aquecer, e quanto mais, ele vai aquecer mais ainda, ele pode até torrar, tá certo? Então, isso, a questão sua é importante. Você imagina, liguei um resistor aqui, vai aquecer. Tudo bem, mas pensa bem numa coisa, a bateria, isto é, a fonte de tensão, existe para que a energia que está armazenada dela seja aplicada a um elemento, entendeu? Então, não é problema você ligar ela a um resistor, às vezes é solução. Esse resistor aqui pode estar representando um circuito elétrico qualquer, entendeu? E se você ligar e vai queimar ele, você vai imaginar, assim, toda vez que eu ligar a pilha em alguma coisa, eu vou queimar aquela alguma coisa. Não é por aí. Mostra que a pilha, aí está representando uma pilha real. Né? Então, abre o circuito em cima, né? Ou algum lugar, abre o circuito para ver que ela tem 1,5 volts. Deixa eu desligar um fio aqui, não é isso? Tem que parar o circuito primeiro. Se bem que... já parou. Não, já tinha parado. Eu não tinha visto, não. Eu vou tirar o fio aqui, tá, Alexandre? Tem que parar. O circuito estava parado já. Aí, para. Não parou, não.
Não parou, não. Agora parou. Aí, parou. Vou tirar esse I aqui, vou deletar ele, tá certo? Vou fazer a mesma coisa, ó. Eu vou pôr ele para rodar e nós vamos medir. O que mediu? 1,5 volt, tá certo? Aí, quando eu coloco o circuito de novo, ele mede o quê? Vai medir quanto? Um valor menor. Quer dizer, o circuito que está sendo representado aqui por um resistor está fazendo a tensão da bateria diminuir, né? Você pode entender duas coisas. Ou está descarregando a bateria, que é um fato, pode acontecer, ou está havendo uma coisa que a gente chama de efeito de carga. O que é efeito de carga? O efeito de carga é quando a carga produz uma variação no valor da fonte. Em decorrência daquela fonte, tem uma resistência interna também. Idealmente, uma fonte de tensão não deveria ter, quer dizer, não deveria, não. Idealmente, ela não tem resistência interna, porque ela é ideal, né? Ela só existe na nossa mente, a gente idealiza ela, mas na realidade todas têm. E quando essa fonte real promove uma circulação de corrente por qualquer circuito, que no caso aqui é um resistor, essa corrente passa também na resistência interna dela. Aí produz uma queda de tensão. O que é isso? A tensão nos extremos da bateria fica menor, porque a tensão nos extremos da bateria ou pilha vai ser sempre igual à tensão que ela gera intrinsecamente, né, em função de suas características, menos a queda que existe na sua resistência interna. Em toda a fonte acontece isso. A fonte tem uma coisa que chama força eletromotriz, quer dizer, no caso de uma bateria, é produzida pelos seus eletrodos, em casos de outros geradores de tensão, por outros elementos. Isso é força eletromotriz. No caso da pilha, é 1,5 volt. Essa força eletromotriz menos a queda de tensão na resistência interna dela é a tensão que a fonte efetivamente oferece ao circuito, que no caso aqui é 1.456 milivolts, isto é, 1,456 volt. Por quê? Porque está tendo uma queda de tensão na sua resistência interna, né? E eu posso mudar essa queda de tensão quando eu mudo a corrente que essa pilha, né, está oferecendo. Como que eu mudo a corrente? Variando a resistência, por exemplo. Vamos fazer isso? Eu vou variar o valor desse resistor aqui. Observe que esse resistor tem um valor de 100 ohms. Digamos que ele tenha 50 ohms. Quer dizer, eu vou reduzir o valor da resistência. Quando eu reduzo o valor da resistência, a corrente aumenta. Se a corrente aumenta pelo circuito, a queda de tensão que essa corrente produz na resistência interna da fonte também vai aumentar, porque é proporcional. Portanto, a fonte, isto é, a pilha, vai oferecer menos tensão para o circuito, porque tem mais queda lá dentro. Querem ver isso? É só pôr para simular, tá certo? Ari, eu acho que você não deu ok, não. Na Não hora deu. que você mudou o valor. Ah, tá, desculpa. Eu vou fazer de novo e vou ajustar de novo. Olha lá, realmente. Fica atento aí, tá, Chico? Você sabe que eu sou voado de natureza. Esquecido, ok. Foi até bom, porque não mudou nada, né? Agora vai cair, né, gente? Porque ele está oferecendo mais corrente. Olha lá. Viu? Estava 1,456, agora está 1,415. Porque a cor do resistor não tinha mudado. Ah, certo. Você percebeu. Eu não percebo coisas, sabe muito bem disso. Vamos fazer um teste. Eu vou fazer de novo a mesma coisa com outro valor do resistor. Vou pôr um valor absurdamente baixo, gente. 1 ohm. Quer dizer, vai ter uma corrente grande. Para o Alexandre, se eu colocar esse valor de resistor aqui, provavelmente ele vai torrar. Mas no resistor ele não vai torrar, né? Graças a Deus. Então, vamos lá. Acho que deu ok, Chico? Deu. Deu. Ele sairia fumaça, viu, Alexandre? Provavelmente ele ia virar uma chaminézinha. Vamos pôr para simular, para ver qual é o valor que a pilha vai oferecer com uma carga tão grande. A gente diz carga tão grande é quando ela está oferecendo muita corrente, ou está sendo drenado dela muita corrente. Olha lá. Olha só. O que é isso? Que porra é esse aí? 0,37
ou 0,376 volt, quer dizer, 1,5 volt virou isso aí. Quer ver a diferença? Vamos ver isso? Eu vou tirar o condutor de novo. Vamos medir de novo, olha lá. Não tem corrente nenhuma, 1,5 volt. Agora, com o resistor, 0,37. E se eu colocasse menor, ia tender para zero. Se eu colocar um curto-circuito aqui, vai virar zero. Entendeu por quê? Porque toda a tensão que a bateria estaria produzindo estaria na sua resistência interna e nada para o circuito. Tá? Essa bateria, gente, ela descarregaria com uma velocidade tão grande, porque a capacidade de corrente dela estaria sendo toda utilizada. Desculpe que tem um telefone chato aqui, a vantagem da aula remota. Desculpe, tirei do gancho lá. Entenderam, gente? Entendeu, Alexandre, Caio e os demais? Eu gostaria que vocês fizessem pergunta para eu saber como é que ficou isso. Isso é importante, tá? Professor, aqui é o Caio. Então, isso aí ficou bem claro, mas e se ligasse o resistor só num dos polos, por exemplo, só num polo positivo, também daria esse valor? Ou tem que ser ligado em série? Isso aqui, por exemplo, você está querendo dizer isso aqui? Ó? Isso? Espera um pouquinho que ainda não carregou. Não. Eu tô querendo dizer, por exemplo, colocar o resistor só no polo positivo mesmo. Se tirar o fio preto. Tira o fio preto, coloca tira o fio vermelho, coloca o resistor lá e mede a tensão primeiro com o resistor, entende? Desculpe, eu não entendi, não. Tirou o fio vermelho, vamos lá. Tirou o fio vermelho. Só tirou ele, assim? Apagou ele? Isso, aí coloca o resistor no positivo. Sim. Você pega o resistor, leva para cá, aqui, ó. É a mesma coisa, só que ele ficou por trás. Gira ele, Ari. Girar antes de fazer esse movimento aí. Vou tirar. Peraí. Cadê o cursor? Tá aqui. Vocês viram já que eu não sou uma pessoa muito hábil aí, né? E o Chico fica rindo lá. O Chico é meio sádico. Sou não. Não, tá vendo? Já viram a risadinha dele? Sou não. Aí, Chico, por que esse treco não tá indo? É porque estava marcado? Não, é porque tá... Acho que o desenho está em cima da bateria, coincidindo em cima da bateria. Não tem que tirar a ponta do multímetro, não, professor? Eu acho que se tirar fica mais fácil ali, dele encaixar. Tira ele daí. Mãozinha. Será que só pode ter uma ligação em cada ponto, Francisco? Desse simulador? Pode ter mais de um. Mas é porque ele está na área do desenho da bateria, da pilha. Como é que eu fico sabendo na área dela? Ela não marca? Ela é um retângulo. Então tenta ele virado para cima mesmo. Vou fazer o contrário, isso aqui, ó. Também não dá. Não. Tenta para cima, na posição que estava mesmo. De repente, e coloca o polo, isso. Agora não põe ele... Tá bom, eu vou fazer o contrário. Isso não adianta, não. É a área. Põe ele para cima mesmo, mas põe ele... Não põe ele dentro da bateria, põe para cima da bateria, isso. Ele levou o fio preto para lá. É porque tá ligado. Pode ligar mais de uma coisa, tá vendo? Eu vou fazer isso aqui, ó. Aqui agora dá para fazer. Não, o quê? Não adiantou nada, não. Não. Tira o fio preto, só deletar ele. Eu tenho que manter ele lá, porque o Alexandre, a dúvida do Alexandre não, mas passa ele para cima. Espera só um pouquinho. Isso que eu estou querendo fazer, mas a mãozinha não aparece. Não, mas ele está ligado, tem que deletar ele. Isso, agora leva.
Olha, lá de vamos ver baixo até lá em cima. olha, só um pouquinho aqui. Ah, Alexandre, olha só o que nós fizemos aqui. Eu acho que isso aqui vai responder a sua pergunta, cara. Concorda? o resistor Não está é ligado isso? só Eu no acho polo que foi isso que positivo. o Caio quis dizer, professor. É, pode me xingar aí, viu? Eu fico chamando Caio de Alexandre, Alexandre de Caio. Eu acho que foi isso que eu quis fazer. Né? Mas foi isso. Foi Né? exatamente isso. Qual que é a conclusão? Vamos pensar no que está sendo mostrado aqui. Para ter corrente elétrica, ela tem que sair do polo positivo, passar pelo resistor e voltar para o negativo. Ela não passa, ela não sai daqui, passa pelo resistor e passa dentro do medidor e volta pelo negativo. Por quê? Porque isso aqui é um medidor de tensão. O medidor de tensão, isto é, o voltímetro, não é um circuito. Isso aqui, gente, ele tem, entre esse ponto vermelho aqui e esse preto, vale como se tivesse uma resistência ali dentro de valor infinito. Entendeu? Então, não há como passar corrente. Isso aqui é um circuito aberto. Então, não tendo corrente, o que vai acontecer? Não vai ter queda de tensão na resistência interna da pilha. Então, ela vai marcar 1,5 volts. Provavelmente o terminal não está ligado ali. Não encostou, Chico? Eu acho que não está encostando direito, não. Eu acho que Está para baixo. ele ficou fora, né? É. O Chico está falando isso, gente, é porque marcou 0 e tinha que ser 1,5 volts. Concorda? Esses simuladores, às vezes... Liga com o fiozinho. Eu não sei se ele vai ligar. Agora aparece que é o lugar certinho, cara. E aqui, ó, a prova é que ele não ficou no lugar certo. Agora ele vai ficar. Pronto, vamos lá no medidor? Olha lá. Aí, deu. Entendeu? Por que pessoal, por que deu 1,5 volts? É porque não teve corrente. Né? Não teve corrente, por quê? Porque a corrente ela teria que circular e pelo medidor ela não circula. A corrente circularia pelo medidor se o medidor fosse um medidor de corrente, ou então um medidor de resistência. No caso de ser um medidor de resistência, ia queimar o medidor de resistência, porque você estaria... Tenta medir corrente, para ele ver. É só por aqui não vai, para ver que não vai ter corrente. Não, tem. Se você pôr na escala de corrente. Aí, ó. Carregou, sobrecarregou. É muito alto. É muito alto. Porque acho que tem um ON aqui. Pois é, a corrente é muito alta. Vamos pôr um CAI aqui, ó. Está mais que o máximo que ele consegue medir na escala de miliampere. Né? Olha lá. Veja bem o que está acontecendo. Eu acho que nós vamos confundir a nossa vida aqui agora, porque nós não mostramos como é que funciona um medidor de corrente, tá? Seria informação demais nesse primeiro momento. Mas já começamos, vamos lá. O que nós temos aqui, gente? Ó, nós temos uma pilha de 1,5 volts em série com um resistor de quanto? 1K. O que é 1K? É 1.000 ohms, né? Existe uma lei, né, chama Lei de Ohm, que estabelece o seguinte: a corrente no resistor é igual a tensão dividido pela resistência. Então, seria 1,5 volts dividido por isso aqui, ó. Entendeu? Aí, o que acontece? Vai circular uma corrente de 1,5 volts dividido por 1.000, que daria 1,5 miliampere. Não deu 1,5 por quê? Porque também tem uma quedinha de tensão. A corrente é pequena, mas teve a quedinha de tensão aqui na resistência interna da pilha. Isso aqui está mostrando as duas coisas aí, ó, que tem corrente agora, por quê? Porque o medidor está sendo ajustado para um medidor de corrente, e no medidor de corrente, a resistência não é infinita. É só no voltímetro a resistência interna dele é infinita. Então, quando eu coloco na posição de voltímetro, não tem corrente. Deixa eu atualizar esse trem aqui, ó. Ele está medindo volt, tá, gente? Por quê? Por que ele está medindo volt? Porque está ajustado para volt e a pilha oferece uma tensão de 1,5 volts. Olha lá, tá certo?
não tem queda nenhuma de tensão elétrica. A tensão da pilha, a força eletromotriz que a pilha fornece, ela aparece entre esse ponto aqui, ó, e esse ponto aqui. Mas já na escala de corrente, não. Por que não? Não é 1.500, mas está faltando aqui, ó, 0,006. Por quê? Porque esse que está faltando aqui para chegar no 1.500 milivolts, ou 1,5 volts, está aqui dentro da pilha, perdido aqui dentro da pilha. Entenderam? Pelo que todo mundo respondeu, eu acho que entenderam, né? Mas, de qualquer forma, aquela pergunta que vocês fizeram, feita antes, está respondida? Se eu ligar o resistor aqui, dessa forma? Ninguém O Alexandre disse que entendeu. Ah, então tá bom, ótimo. Por que não falou, Alexandre? É bom ouvir sua voz. É que a pergunta foi do Caio, professor. Eu sou confuso. Eu tô confuso. Mas, professor, mesmo tipo assim, mesmo se colocasse um resistor em cada polo, continuaria assim? Seria a mesma coisa, porque o efeito é o mesmo. Você fala, colocar aqui embaixo, né? Aqui, por exemplo, Sim. Continuaria dependendo da situação, ou o circuito aberto ou o circuito fechado, né? Se o circuito ficar aberto porque o medidor o abre, né? Porque é voltímetro, não faz diferença. E se ficou fechado, no caso de ser um amperímetro, aí tem o efeito dos dois resistores. Aí, sendo dois resistores, né, a corrente vai ficar menor porque tem mais resistência no circuito. Se a corrente é menor, a corrente que vai passar pelo circuito é menor, a queda na resistência interna da bateria, da pilha, é menor também, e ela oferece, portanto, uma tensão mais próxima do 1,5 volt, entendeu? A regra é essa, né? Agora, o que você quer fazer? A gente está com tempo, Chico? Professor. Oi. E se pegasse um fio lá do polo negativo e ligasse no resistor, daria para ter resistência? Ou não? Ligado, qual parte aqui, por favor? Aqui em cima ou aqui embaixo? Não, pegasse um fio do polo negativo e ligasse no resistor. É o que estava antes aqui, ó. Isso aqui, ó. Só que o negativo está indo no resistor e o positivo, esse ponto aqui, já estava lá. Quando esse resistor estava aqui em cima, esse terminal aqui estava ligado aqui, ó. Entendeu? Entendi. Entendeu? E qual que é essa situação? A corrente vai passar pelo resistor, entendeu? Aqui? O medidor está medindo tensão, então não passa corrente por ele só vai marcar o valor. Mas a corrente vai passar por aqui, ó. E ela passando por aqui, ela existe. E se ela existe, ela produz queda de tensão na resistência interna. Portanto, na hora de medir o valor, não vai dar mais o mesmo valor, entende? E aqui, olha o valor que deu aqui, ó. Que beleza que deu. Por quê? Olha o valor do resistor que eu pus. 1 ohm. Professor. Esse resistor já está... Vocês não estão sentindo o cheiro do resistor queimando, não? Professor. Diga, filho. Pode falar. Se fazer igual o Caio pediu para colocar, mas em vez de conectar em vez de conectar de cara o multímetro, colocar um fio e conectar o resistor na parte negativa. Vai mudar? Peraí, deixa eu entender. Eu falei na hora passada, eu tenho que entender a pergunta sua, senão eu respondo errado. Em vez de fazer lá em cima, vou ver se eu entendi. Em vez de fazer aquele arranjo lá em cima, eu vou fazer aqui embaixo. Tudo igual, mas aqui embaixo. É isso? Não, fazer igual a parte de cima, só que embaixo você conecta o fio, entendeu? Não entendi, você desculpe. Mas vou tentar. Vou fazer aqui, você vai me dizer se é isso. Igual o Caio pediu para você fazer. Colocar o resistor na parte de cima. De baixo. Não, conectar um resistor na parte de cima, fazer igual ele pediu, e conectar um fio na parte no polo negativo. Do resistor no polo
negativo. Vamos fazer aqui, ó, essas coisas aqui. Você não pode ficar com dúvida hora nenhuma. Ninguém pode, né? Cadê a mãozinha? Mãozinha ali. Tem alguém na cozinha aí falando alto aí, gente. Isso, eu vou fazer do jeito que vocês estão me solicitando aqui. Deleta o fio primeiro, Ari. Senão ele vai levar o fio junto. Não do medidor, né, Francisco? É o fio. tipo. Deleta. Vai levar o preto também. Depois eu coloco o preto aqui. Vamos lá. Encostou. Mãozinha. O Caio falou para fazer isso aqui, ó, e você aí falou para eu ligar o negativo lá, um fio do negativo lá, não é isso? Sim. Pegar um fio daqui por lá. Aham. No resistor. Da parte de baixo, né? Não, em cima. Em cima? Em Aí cima ainda? Aham, em cima do resistor. Não, mas é isso que eu quero mostrar para ele. Bom. Ele queria que a gente fizesse isso aqui, não é? Sim ou não? Sim, e depois em cima, no outro lado do resistor. Só que não é aqui e lá ou aqui ou lá? Nos dois. Espera aí, então vamos lá. Aqui, ó, é o primeiro caso, olha aqui. É o que o Chico falou, olha. O que está acontecendo aqui, ó? Você ligou um fio daqui para cá, ó. O que vai acontecer? Vai passar uma corrente por ele, não vai? Olha aqui, ó. A corrente vai sair do positivo, a bateria faz assim, então ela joga, faz circular a corrente que sai do positivo, externamente falando, e vai para o negativo. Então, olha bem, vai passar uma corrente aqui. Qual que é o valor dessa corrente, gente? Ela é infinita, por quê? Porque o fio não limita a corrente, ele é um curto-circuito. Então, o que ia acontecer? Estourar a bateria. Entendeu? Quando você encosta um fio da bateria de uma pilha, por exemplo, na outra, não dá um foguinho, você pega um fio e liga nos dois terminados de uma pilha, não dá um foguinho, aquilo é um curto-circuito. Se você mantiver a ligação, a bateria descarrega rapidamente. É o que vai acontecer aqui, ó. Tá certo? E na tomada dá um fogão, viu, gente? Põe garfo na tomada, não. No nosso laboratório, eu e o Francisco e os demais professores estamos acostumados a ver isso diretamente, costuma dar um tiro tão grande que vai desligando tudo que é chave que tem no caminho, tá? E todo o laboratório lá, no prédio 19, ele tem em cada bancada um sistema de proteção que desliga. Né? E, fora isso, ainda tem no quadro geral, dentro do laboratório, outro sistema de proteção. E no corredor, outro sistema de proteção. E lá no primeiro andar, outro sistema de proteção. Às vezes dá um curto-circuito tão grande que desliga todos. Desliga o prédio todo. Tá certo? Por quê? Porque, às vezes, o curto é tão grande que a primeira proteção que existe na bancada não tem tempo de armar. Aí vai desligando tudo. O curto-circuito é uma das coisas mais importantes que a gente tem que evitar. Baby está perguntando aí se, nesse caso, o resistor não tem função nenhuma. Nenhuma, por quê? Porque a corrente vai passar toda por aqui. A corrente, gente, ela sempre escolhe o caminho mais fácil. É regra. Como tudo na vida, né? Todos nós procuramos o caminho mais fácil. Qual que é o caminho mais fácil? Ela ir para o resistor ou ela ir para o curto? Primeiro, porque para o resistor não existe caminho. Por que não existe caminho? Porque, olha aqui, ó, vamos tentar achar caminho. Cara. Vai passar pelo resistor, pelo fio vermelho, e vai chegar aqui, opa, tem como ela chegar por esse outro lado? Não, por quê? Porque ele está medindo tensão. Na escala de tensão, conforme eu disse, tem uma resistência infinita aqui, ó. Tá? Resistência infinita significa o quê? Circuito aberto. Então, por aqui, mesmo se tivesse um resistor daqui para cá, no multímetro, se tivesse, por exemplo, na escala de corrente, há um circuito aqui, ó, haveria um circuito aqui, só que ele não iria drenar corrente, porque a corrente está indo toda para o curto-circuito, entendeu?
pode ligar qualquer coisa aqui, ó. Você pode ligar outros circuitos saindo daqui, voltando para cá, outros resistores, outros aparelhos, infinitas coisas aqui. A corrente iria passar sempre por esse fio azul aqui. Por quê? Porque é um curto-circuito. Curto-circuito é o menor caminho, por isso que é chamado de curto-circuito. Curto-circuito significa o caminho mais fácil, o mais curto, é por onde vai passar a corrente. Curto-circuito, esse nome tem esse significado, é o caminho mais fácil. Se é o caminho mais fácil, você acha que todos os elétrons não vão passar por ele? É claro que vão, os elétrons não são bobos, não. Eles vão passar por ele, entendeu? Ele vai passar por um resistor ou por outra coisa qualquer que tem resistência, que vai produzir dificuldade para ele. É a lei do menor esforço. Isso acontece com os elétrons também. Aí, esse curto aqui, ele é prevalente, tá certo? Curto-circuito é prevalente, perto ou comparado com qualquer coisa que exista como alternativa para a corrente elétrica. Tá claro? Entendido? Então, eu vou tirar. Oi. Vou tirar o curto aqui, que essa pilha já está cheirando. Pronto. Ela está queimando. Aqui, Beleza. uma situação hipotética que não dá para representar por simuladores, eu imagino. Até onde faz sentido, até mesmo fios condutores têm um pouco de resistência, né? Sim, Então, exatamente. Então, se, por exemplo, se eu fizesse tipo um curto-circuito mesmo, pegar um fio, colocar de um polo ao outro na pilha, mas esse fio, sei lá, tem 100 metros de comprimento. Sim, entendi a pergunta. Por exemplo, tudo bem. Um fio de 100 metros, olha, vocês vão aprender lá com o Francisco, com Francisco Edmar e não sei quem dá teoria para vocês. Uma lei chama segunda lei. Essa lei, ela nos indica o valor da resistência elétrica, isto é, o valor da oposição que o componente promove à circulação de corrente por ele, né? Mostrando o seguinte: essa resistência ela depende dos seguintes fatores: o comprimento do componente. Por exemplo, você pegar um fio de 1 quilômetro e comparar com um fio de 1 metro, é claro que o fio de 1 quilômetro tem mais resistência. Certo? Outro fator, a espessura do fio. Quanto mais fino, menor a resistência, porque o Francisco falou outro dia para vocês aqui, é como você fazer passar uma corrente, um fluxo de água num cano mais estreito, vai encontrar mais oposição. E o terceiro elemento é o tipo de material que o condutor tem. Então, se você pegar um fio muito comprido, muito fino, ele vai ter uma resistência grande. Aí, tem muito microfone. Vamos ligar o microfone na hora de falar, gente, para não ter interferência, fica mais fácil para nós. Aí eu pergunto, a resposta respondeu a pergunta? Que eu entendi assim, se você ligar um fio aqui, ó, no lugar do azul aqui, só que é um fio compridão, né? 1 quilômetro, por exemplo, o efeito é o mesmo? Não é, depende do fio. Se o fio for muito grossão, né, ele pode ser considerado um curto-circuito. Entendeu? Sim. Se for um fio super grosso de cobre, por exemplo, e você ligar, não vai fazer muita diferença não, tá, gente? Vai estourar do mesmo jeito, porque ele é muito grosso, ele não tem resistência praticamente nenhuma. Ainda mais sendo de cobre, né? Porque o cobre é pouco, a gente diz que ele é pouco resistivo. A propriedade dele resistir, intrinsecamente pelo fato de ser cobre, é chamada de resistividade. Então, essa resistividade, ela pode ser grande ou baixa, né? Um isolante, por exemplo. Se você fizer ligar um fio de material isolante, por exemplo, fio de pesca, por exemplo, uma linha de pesca, é um fio, não é? É um fio. Igual um fio de cobre, só que a resistividade dele é muito alta, por isso que é chamado de isolante. Se você ligar aí, não vai ter corrente nenhuma. Se você ligar um cobre, vai.
Se ligar um cobre de grande comprimento, muito fininho, a corrente fica pequena também. Se ele for super fininho, então aí não vai, a resistência é grande, a corrente praticamente vai ser, é como se ligasse um resistor físico aqui, entendeu? Então tem muita relação, o comprimento do fio, a espessura, chama de seção transversal, e o material. O Alves está perguntando se dobrar o fio várias vezes pode aumentar a resistência? Veja bem, dobrar o fio, o que chama dobrar o fio? Enrolar ele? Ou aumentar o comprimento dele? Porque você pode dobrar o fio, assim, vai dobrando, 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 tipo faz isso com novelo, né? Na realidade, você está pegando pedaços de fio e ligando em paralelo, a resistência vai ficando menor. Mas se você aumenta só no comprimento dele, por exemplo, você tem um fio de 1 metro, né? Na ponta dele você liga outro de 1 metro, você passa a ter um de 2 metros, aí a resistência fica o dobro. Ele está supondo enrolar mesmo, Enrolar o fio, você toma cuidado, porque quando você enrola um fio, você vai encostar uma lateral dele na lateral do outro. Aí é como se você usasse um fio mais curto, mas com a área maior. Quando você aumenta a área, você reduz a resistência do fio. São efeitos contrários, né? Quando você enrola, você reduz a resistência dele, porque você encosta um lado dele o lado de cada volta no lado de cada volta. Né? Aí você está aumentando a seção por onde vai passar a corrente. Se você aumenta a seção por onde vai passar a corrente, a resistência diminui, porque tem mais alternativa para passar. É como se você colocasse vários fios em paralelo. Mas se você coloca um em série com o outro, que estica o fio, vai só complementando, aumentando o tamanho, a resistência aumenta. Entendeu? Isso é uma coisa muito interessante e fácil de observar. Quando você coloca um fio de 1 metro junto com o outro de 1 metro, o fio de 1 metro tem uma resistência, o outro de 1 metro tem outra resistência. É como se você colocasse uma resistência junto com a outra, de série, uma em série com a outra, os valores se somam. Quando você enrola um fio, é como se você colocasse 2 resistores em paralelo. Aí tem 2 caminhos. Paralelo significa ter mais alternativa, né? Paralelo, né? Então, aí tem mais caminho, é como se a resistência total ficasse mais baixa, ficasse menor. Então, tudo depende da forma que você faz, né? Esquece de fazer chamada, não. Vou fazer agora, antes que eu esqueça. Gente, vocês entenderam? A aula que eu tinha programado para vocês, eu consegui dar mais ou menos 1% dela. Mas isso não me deixa triste, não, porque a gente está tendo a oportunidade de ver coisas importantes, né? Que são conceitos básicos. O que eu ia falar no resto dessa aula, eu terei o prazer de falar na próxima terça-feira para vocês, tá legal? Essas aulas síncronas, elas passam tão rápido. Alguma pergunta, gente? Porque se não tiver, eu vou encerrar, porque a aula está terminando agora. Deixa eu voltar para a minha cara aí. Olha o chat, então, ali, porque tem uma pergunta, deixa eu ver como é. Ele quer saber sobre relatório. É mais fácil você ler aí. Dia 14, vamos entregar os relatórios na última aula e da aula de hoje? Teve, não. Gente, a pergunta é interessante porque está havendo assim, uma certa... algumas dúvidas, praticamente devido à falta de informação que eu passei para vocês. E eu tive conversando com o Francisco ontem, nós chegamos a um consenso que é o seguinte, os questionários nós vamos fazer um por quinzena, né? Então, a quinzena, eu vou chamar de quinzena 3, ela vai começar na próxima semana, tá? Então, a partir da próxima semana, nós vamos ter, então, numa nova fase, e o questionário dessa próxima fase deve ser entregue no final dessa quinzena, isto é, 15 dias depois da próxima terça-feira. Agora, aqueles relatórios,
eles vão sair agora sob demanda. Tá certo? Havendo demanda, a gente faz, não havendo, a gente não faz, tá certo? Quando a gente achar que, pedagogicamente, o relatório vai nos ajudar, a gente manda um questionário para vocês, orienta, e vocês vão fazer o relatório. Então, né, então, é o seguinte, aquele relatório, os 2 relatórios que já foram pedidos a vocês poderão, para não complicar, entregar na data que está lá, dia 14, está ótimo para a gente, beleza? Está claro, gente? Acho que está, né? Ninguém falou nada, então é isso aí. Eu vou... Professor, desculpa incomodar, mas vai no chat, que a Dandara também tem outra pergunta, professor. O chat é esse balãozinho aí, professor. Põe no chat, do lado da mãozinha. Desculpe, tá, gente? Isso. Nossa, mãe do céu. Tem muita pergunta, vamos lá. Essa pergunta da descrição da pilha, gente, eu já vi essa pergunta anteriormente no chat lá. A descrição da pilha é a letra dela, né? Agora, é conveniente, foi até uma sugestão do próprio Francisco, você pega a identificação da pilha A, por exemplo, tal, e dá uma olhadinha na internet, que aí você pega mais informações. Eu estava querendo só se a pilha A, ou a pilha miniatura, ou pilha média, etc., né? Mas eu acho interessante que vocês pesquisem mais e coloquem mais informações. Essa outra pergunta que está aqui da Baby, ou da aula que vem. A aula que vem é o início digamos assim, da próxima temporada, né? Aí vocês terão 15 dias para entregar qualquer coisa que for estudada a partir dela. Em resumo, na aula que vem, na próxima terça, e na outra seguinte, a gente vai ver um assunto que você vai entregar só 15 dias depois da terça-feira que vem. Agora, o que já foi feito, vocês podem entregar até o dia que está marcado lá, que é dia 14. Acho que ficou claro, né? Deixa eu fazer a chamada aqui, que o Chico já me lembrou. Opa, vou parar a gravação.